Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Hi, how do you like our English class? Você está gostando das nossas aulas de inglês? Did you understand the past tense in English? Você está entendendo o passado dos verbos em inglês? Bom, se ficou alguma dúvida no passado dos regular verbs ou no passado dos irregular verbs, fique atento que na teleaula de hoje a gente vai fazer uma boa revisão no passado dos verbos em inglês. Você vai rever que o passado dos verbos regulares a gente obtém acrescentando ed após o verbo. E que para os verbos irregulares não há uma regra definida. Cada verbo tem sua forma no passado. Você vai rever ainda que o auxiliar did é usado para fazer perguntas no passado e que o didn't é auxiliar de verbos no passado quando a frase é negativa. E no Let's Travel Together, vamos fazer uma viagem até a Filadélfia. Bob! Bob! Onde você tá, Bob? Where are you, Bob? I'm here, Diana. Calma que eu tô aqui. É, agora você tá aqui, né? Where are you? Onde você estava? I was in the kitchen. Na cozinha mesmo. O que você fez lá? What did you do there? Ah, não precisa nem me falar, tá na cara, né? Aposto como você assaltou a geladeira de novo. Esse menino não tem jeito. Agora, cá entre nós, se você prestou atenção na minha conversa com o Bob, você deve ter reparado que a gente usou o verbo to be no passado. E você se lembra como é o verbo to be no passado? No presente eu digo I am. No passado eu tenho que dizer I was. No presente a gente diz you are. No passado, you were. No presente, he is, she is, it is. No passado, he was, she was, it was. No plural é ainda mais fácil. Presente, we are, you are, they are. No passado muda para we were, you were, they were. Where were you? Ô, da lanterna, o que a mulher tá perguntando pro marido, hein? Eu não sei não, mas olha, pelo jeito ela tá disposta a arrancar essa resposta dele à força, viu? Não quero nem olhar, eu odeio violência. Where were you? I was at the office. Olha lá, eu não falei? Ele estava no escritório, ele disse, eu estava no escritório. Peter, Paul, where were you? Agora ela quer saber dos meninos. Onde eles estavam, hein? We were at school. E eles responderam logo. Nós estávamos na escola. Então, Bob, agora você vai me falar o passado do verbo to be. Ok, Diana. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. E os verbos regulares? Você se lembra do passado dos verbos regulares? Colocar os verbos regulares no passado em inglês é mesmo muito fácil. Lembra como é que é? Os verbos regulares fazem o passado em ed. É simples, é só você acrescentar a terminação ed no final do verbo. Por exemplo, work no presente, worked no passado. Agora, o mais fácil de tudo é que o passado é conjugado da mesma maneira para todas as pessoas. Agora, é legal você lembrar que tem algumas regrinhas, não é mesmo, Júlio? Perfeitamente. Quer ver só? Quando um verbo termina em Y e antes da letra Y tiver uma consoante, a gente tira o Y e acrescenta IED. Por exemplo, study, studied. Agora, quando o verbo terminar em E, a gente só acrescenta a letra D. Por exemplo, love, loved. Work. Yesterday.
She worked yesterday. Viu só? Ela trabalhou ontem. She arrived this morning. Ela chegou esta manhã. Ela está falando o que aconteceu no passado, de manhã. She worked a lot. Ela trabalhou bastante. Bom, até agora a gente já fez a revisão de como é o passado do verbo to be e dos verbos regulares. Mas ainda tem muita coisa pra gente ver sobre o passado dos verbos. Agora a gente vai rever como funciona o auxiliar did. É isso mesmo. Did é o auxiliar do passado. Da mesma maneira que nós usamos o do no presente, nós usamos o did no passado. Agora, é muito importante salientar o seguinte. Quando você usar o did, esse auxiliar, o verbo perde a terminação ed, que é a terminação dos verbos regulares no passado. Did you work yesterday? Did you work yesterday? No, I didn't. Did Peter and Paul study yesterday? No, they didn't. Did you relax last Sunday? Yes, we did. Did Mary arrive this morning? No, she didn't. Where were you? I was at home. Did you stay in bed? Yes, I did. Did you take some vitamin C? Yes, I did. Bem, como você pode reparar, eles usaram o did como auxiliar do passado. Ou seja, toda vez que você quiser fazer uma pergunta no passado, você usa o did. Mas também eles utilizaram o didn't, que é a mesma coisa que did not. Nessa cena ficou muito claro que o didn't foi usado como auxiliar negativo do passado. Ou seja, sempre que você quiser falar uma frase que é negativa e que está no passado, você usa didn't. Bom, até agora tá tudo muito bem, mas tá faltando alguma coisa aqui nessa teleaula, não tá não, Júlio? Faltando? Faltando o quê? Os verbos irregulares. Ninguém vai falar do passado dos verbos irregulares, não? Os verbos regulares como take, por exemplo, que eu sei que o passado é took. Mas como é que a gente sabe que o passado de take é took? Será que tem alguma regrinha pra isso? Ah, então sabe que eu fiquei encafifada com essa pergunta? Existe alguma regra para formar passado dos verbos irregulares em inglês? Não. Não. E como é que eu faço para aprender, então? Eu vou lhe dar duas dicas. Primeira coisa, para saber o passado de um verbo irregular, você tem que ter um dicionário. Certo. Então vamos ver aqui. Um verbo go. Verbo to go. Aqui. Verbo simple past went, past participle gone. That's it. O dicionário traz sempre o passado e o particípio passado dos verbos irregulares. Mas por enquanto nós só vamos utilizar o passado. Então tá, mas qual é a segunda dica que você me dá? A segunda dica é que você tem que ter muita memória e, é claro, também tem que ter paciência. Como assim? Usar memória e um pouco de paciência é o segredo da mina pra gente aprender o passado dos verbos irregulares. Mas não precisa ficar com medo, não, que com o tempo e a prática você acaba aprendendo. E por falar em prática, vamos aproveitar e exercitar um pouco. Como será que fica em inglês a frase nós nos encontramos lá, comemos e bebemos muito? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Nós nos encontramos lá. Encontrar em inglês é meet. O passado de meet é met. Nós, we. Lá, there. We met there. Nós comemos e bebemos muito. Comer é eat. No passado, ate. Beber é drink. Passado, drank. Nós é we. We ate and drank a lot.
passado de teach, que quer dizer ensinar, é taught. E o passado de think, que quer dizer pensar ou achar, é thought. Tom taught me the past tense. O Tom me ensinou o passado dos verbos. And now, I think it's time for let's travel together. Diana thought it was time for Let's Travel Together. E a Diana achou certo, porque está na hora de Let's Travel Together. Já que na teleaula de hoje a gente está falando tanto no passado, vamos aproveitar e conhecer uma cidade que tem tudo a ver com o passado e a história dos Estados Unidos. A gente vai para Filadélfia. Let's travel together! Filadélfia é a maior cidade da Pensilvânia e a quinta maior cidade dos Estados Unidos. Filadélfia é formada por duas palavras gregas que significam cidade do amor fraternal. A cidade se caracteriza pela grande concentração de empresas de seguro, cujas matrizes estão todas sediadas no local. Filadélfia também é conhecida por suas instituições de ensino, como a University of Pennsylvania, entre outras. A importância da Filadélfia vem desde a época da luta pela independência dos Estados Unidos. Afinal, dois dos mais importantes documentos da história do país foram elaborados e assinados lá, a Declaração de Independência e a Constituição. Hoje em dia, Filadélfia é um dos centros financeiros e culturais dos Estados Unidos. Entre suas inúmeras atrações turísticas estão o Independence Hall e o Liberty Bell. Legal a Filadélfia, né? Bom, mas agora é hora da gente ver se entendeu tudo da teleaula de hoje. É hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu uma revisão dos verbos no passado. Você reviu que o passado dos verbos regulares a gente obtém acrescentando ed após o verbo. E que para os verbos irregulares não há uma regra definida. Cada verbo tem sua forma no passado. Você também reviu que o auxiliar did é usado para fazer perguntas no passado e que o didn't é o auxiliar de verbos no passado quando a frase é negativa. Bom, depois de tantas teleaulas abordando o passado dos verbos e depois de toda essa revisão, acho que todo mundo tá craque nesse assunto, né? Mas para você checar se você tá craque mesmo, abra seu livro de estudos e faça a série de exercícios que está lá. Aí sim você vai poder dizer que é uma fera no passado dos verbos em inglês. Combinado? Até a próxima. See you!